Bora lá, todo mundo se preparar para a entrevista importante dessa noite. A gente conversa agora com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito. Ministro, boa noite, muito bem-vindo de volta. Que bom que em plena sexta-feira, nessa turbulência toda, mais uma vez o senhor diz sim para a gente estar aqui. Tá me ouvindo bem, ministro? Ouvindo bem, vendo bem, estou ao seu dispor, Mona Lisa, e de todos. Muito obrigada, querido. Vamos lá. Ministro, o presidente Bolsonaro desobedeceu, um ministro do Supremo, não foi depor. Depois vem à tona despacho aí da delegada do caso, da Polícia Federal, de que o presidente Bolsonaro teve participação aí nas palavras desse despacho, desse documento, direta, voluntária e consciente no vazamento do inquérito sigiloso sobre o ataque ao TSE naquela live. O que o Supremo, ministro, tem que fazer, na opinião do senhor, para que não fique essa sensação de que alguns realmente estão acima da lei? Pois é, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, diz o artigo 5º, cabeça da Constituição. Claro que o presidente da República, investigado, ele tem prerrogativas e tem feito o uso dessas prerrogativas. Por exemplo, ele pediu para ser ouvido no inquérito a que vocês se referiram, por último, sob a relatoria, a condução do ministro Alexandre de Moraes, ele pediu prorrogação de prazo, que foi concedido. O prazo inicial era de 15 dias para ele ser ouvido, o presidente ser ouvido como investigado, e esse prazo, a pedido do presidente, foi prorrogado por 45 dias, ficando num total de 60 dias. O presidente se dispôs a colaborar com a Justiça inicialmente, não contestou por nenhum modo o teor do mandado de intimação dele, presidente da República, para depor como investigado. Então, o Supremo abriu o inquérito, por iniciativa até do ministro Veloso, do ministro Barroso. O Barroso, como presidente do TSE, ao tomar ciência desse vazamento, a que você se referiu, Mona Lisa, comunicou ao Supremo Tribunal Federal notícia criminis, nós chamamos isso, ou notícia crime. O inquérito foi aberto, por conexão foi distribuído para Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes fez a devida intimação ao presidente, que aderiu aos termos da intimação, não contestou, não impugnou, não se resignou, concordou em depor, em ser ouvido pessoalmente, presencialmente e não por escrito, e na 10ª hora, no apagar das luzes, no último dia, avisa pela AGU que não vai comparecer. O que cabe ao Supremo Tribunal Federal, sob a condução desse inquérito por Alexandre de Moraes, é tomar as providências, equacionar juridicamente o fato desse não comparecimento do presidente da República. Sim, ministro. Por favor, o ministro Alexandre poderá fazer isso sozinho ou, em questão de ordem, pode submeter a decisão ao plenário do Supremo. Aguardemos. Sim, perdoe-me, eu achei que o senhor tinha concluído, mas, ministro, claro, nosso time todo quer fazer perguntas ao senhor, então vamos batendo uma bola aqui, porque, sem dúvida, as questões são muitas, as dúvidas são muitas nesse momento, Chamar, então, a Thaís Arbex para participar também da entrevista. Thaís. Obrigada, Mona Lisa. Ministro, boa noite, bom falar com o senhor de novo. Ministro, que bom. Tenho algumas dúvidas de cara já a partir da resposta do senhor. Atualmente, lá na Corte, consegui entender um pouco o sentimento da Corte. Os ex-colegas do senhor entendem que essa decisão de formalizar que o presidente precisaria ir não era tão imprescindível. O presidente, como todo investigado, segundo a avaliação que me passaram, teria o direito ao silêncio e ao direito de não se autoincriminar. Posto Perfeito. Isso, a minha pergunta é a seguinte: do ponto de vista prático, considerando que o próprio Supremo Tribunal Federal já em 2018 derrubou as conduções coercitivas, não há espaço, então, para que o juiz determine
que o presidente seja conduzido ao depoimento forçosamente. Qual é a medida cabível possível neste momento? É que o caso agora tem peculiaridades. O caso que justificou a decisão do Supremo contra a expedição do mandado de condução coercitiva foi o caso do presidente Lula, que não havia sido sequer intimado uma única vez para depor e já recebeu, não é? Já foi surpreendido com a expedição do mandado de condução coercitiva contra ele. Agora não. Agora o presidente da República accedeu, não é? Concordou, não é? Ele ou acedeu ao chamamento do ministro Alexandre de Moraes para depor em hora, local e data indicados pelo próprio presidente da República. A coisa é um pouco diferente, para não dizer é muito diferente. Agora, se essa irresignação do presidente, se esse não comparecimento do presidente voluntário no apagar das luzes, na 1ª hora, se isso caracteriza infração penal comum, desobediência à ordem judicial, porque aquela intimação teve cargo decisório, ou se incidiu em crime de responsabilidade, por exemplo, desobedecer à decisão judicial, atentar contra o livre exercício do Poder Judiciário, artigo 85, número 2 e número 6, bem, aí é preciso aguardar a decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, ou dele monocraticamente, individualmente, portanto, ou do Supremo colegiadamente, se provocado pelo próprio ministro Alexandre. Mas até para emendar rapidinho, antes de chamar o Yuri, por se tratar do presidente da República, pelo histórico de outras investigações, teria mais respaldo ou não? Essa é uma decisão colegiada, uma decisão no plenário do Supremo? Bem, uma decisão colegiada, sobretudo pelo plenário do Supremo, ela certamente goza de maior autoridade do ponto de vista psicossocial, falemos assim. Sim. Porque num colegiado íntegro, inteiro, completo, ali no Supremo, são 11 pares de olhos, né? 11 experiências profissionais, 11 vocações jurídicas. O debate se instaurará entre os ministros e a possibilidade de depurar tecnicamente as coisas para uma decisão mais enxuta, mais acertada, mais incontestável. Tudo isso concorre favoravelmente, né, a favor da decisão colegiada. Sim, Yuri Pita, chega na conversa também, Yuri. Obrigado, Mona Lisa. Ministro, boa noite, prazer falar novamente com o senhor. O senhor é uma pessoa muito ciosa das institucionalidades e do bom funcionamento do sistema jurídico e do sistema democrático. Né? O sistema jurídico existe e é feito do jeito que é justamente para que garanta o funcionamento da democracia. O que fica de consequências nesse embate em que o presidente acaba deixando de cumprir se não uma decisão, mas uma ordem judicial e reaviva essa sombra de crise institucional sempre pairando na Praça dos Três Poderes, que tem sido uma marca dos últimos anos, em especial do atual governo? Pois é de se lastimar razoavelmente, né, no plano da razoabilidade, essa elevação das taxas de estresse coletivo pelos comportamentos últimos do presidente da República. Esse tensionamento, essa fricção, essa queda de braço, né? Não, nada disso favorece ao bom funcionamento das instituições. É preciso entender, viu, Yuri Pita, é preciso entender bem a lógica da Constituição. Quando a Constituição fala dos três poderes da República, ali no artigo 2º, três poderes da União, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, está falando de órgãos múltiplos, 3 órgãos, internos à pessoa jurídica da União. É uma só pessoa jurídica, a União. Esses 3 órgãos não têm personalidade jurídica, são organismos, são internos à pessoa jurídica da União. Não é tão bom que eles funcionem harmoniosamente, em concórdia, como, aliás, sinalizou o presidente da República a não se resignar contra o mandado de intimação que foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. A harmonia dos poderes é um dever de cada um dos poderes. A concórdia, o entendimento, a combinação, a convergência. A harmonia não é uma faculdade. Só se afasta a harmonia quando está em causa, em perigo, em xeque,
em risco a independência. Há uma ordem lógica e cronológica no artigo 2º da Constituição. Primeiro, a independência, a capacidade de se autodeterminar juridicamente e, no caso, politicamente. Em segundo lugar, a harmonia. Então, chega a um ponto que já se pode prever esse tensionamento. Eu me lembro, Yuri, de uma frase genial de Bertolt Brecht, o alemão, dramaturgo, poeta, escritor, filósofo, quando ele disse o seguinte, denunciando certos tipos de comportamento de autoridades assim contrárias à democracia, arbitrárias. Ele disse o seguinte, há, do verbo haver, vou abrir aspas, há quem prepare cuidadosamente o seu próximo erro. Olhe, há quem prepare cuidadosamente o seu próximo erro. Olhe que advertência ele fez nos anos 40 do século passado. Chega um tempo que até a corda já sabe quem vive de esticá-la. Maravilhoso, maravilhoso, ministro. Leandro Rezende, chega no papo também, num dos momentos do ápice desse papo. Leandro, por favor. Obrigado, Monalisa. Ministro, obrigado por mais uma vez estar conversando conosco. Queria te perguntar, o senhor foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O relatório da Polícia Federal que saiu hoje diz que toda essa confusão que o presidente Jair Bolsonaro, e agora nessa investigação também, sobre as urnas eletrônicas, afeta a imagem da justiça eleitoral, afeta a credibilidade do voto no Brasil. É um relatório bastante duro da Polícia Federal. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor vê, diante de tantas manifestações que o presidente já fez sobre esse tema, se de fato há dano para a imagem da justiça eleitoral e mais, se o senhor vê riscos de que o resultado das urnas possa ser questionado de alguma maneira nas eleições desse ano, ministro. Olha, a Constituição fala de legitimidade e regularidade e legitimidade das eleições. No artigo 14, parágrafo 9º, textualmente, quando se coloca em xeque a credibilidade das eleições, a boa imagem de um tribunal especializado, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e por extensão toda a justiça eleitoral, esse dano causado à justiça eleitoral repercute, passa a ser um dano causado ao processo eleitoral em si. E um dano à cidadania, porque o cidadão se sente desestimulado em comparecer à urna para a votação no dia certo, já no uso da soberania popular. E deixa também, e baixa a guarda, já não se sente vigilante, porque cidadania é o segundo fundamento da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso número 2 da Constituição, que é qualidade do cidadão, cidadania. Eu gosto sempre de, conceitualmente, explicar as coisas, se possível, tintim por tintim. Ótimo. Para ordenar o pensamento de todos nós, a partir do meu próprio pensamento. Cidadania é qualidade do cidadão. Cidadão é o habitante da cidade-estado, da polis, em sentido grego. Mas é aquele cidadão orgânico, envolvido com as coisas da polis, com as coisas da cidade-estado, participante, exercendo vigilância sobre os poderes. Daí Thomas Jefferson haver dito, o preço da liberdade é a eterna vigilância. O preço da liberdade é a eterna vigilância da cidadania. A eterna vigilância da imprensa, por exemplo. Por isso que a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. A liberdade de expressão no plano individual muda de nome. No plano coletivo se chama liberdade de imprensa. Então, esse tipo de descrédito, né, à imagem da eleição em si e da justiça eleitoral respinga em prejuízo da própria cidadania. Porque, volto a dizer, o cidadão se sente desestimulado a participar da eleição e exercer sua vigilância sobre os ocupantes do poder. Sim. Ministro, sempre que eu escuto ou leio ou vejo qualquer manifestação de que todas essas implicações, né, de processos, de inquéritos contra o presidente Bolsonaro, muitos deles são por uma questão pessoal dele contra o ministro Moraes ou dele contra o ministro Barroso, enfim, quando a gente
personifica uma disputa, acredito que a gente coloca o nível dessa disputa lá embaixo. Nós não estamos falando de enfrentamentos entre A e B. Nós estamos falando de questões que precisam de respostas para a população e que, sim, população essa que espera essas respostas, especialmente num momento como esse da democracia brasileira e também olhando para a democracia no mundo, né, em várias partes do mundo. Feita essa ressalva e esse lembrete, o Supremo precisa responder a todos como que vai ser depoimento de presidente, do presidente, de que maneira vai ser, como isso vai se dar. É uma fatura que o Supremo precisa liquidar. Dá para fazer isso nesse ambiente, nesse ano eleitoral? Precisa ser feito? Nós precisamos, antes de tudo, de um entendimento, de uma compreensão, de um entendimento técnico. A Constituição precisa ser cumprida. É a lei das leis, é a lei fundamental do país, é a lex maxima, né, em latim. É a única lei que não tem número. É número único. Você tem mais de 14 mil leis, mas não tem emendas, decretos, resoluções, medidas provisórias, uma só Constituição. E o presidente da República é eleito para quê? Diz o artigo 78 da Constituição. Para que o presidente da República é eleito? Para manter, defender e cumprir a Constituição. Antes de tudo, manter, defender e cumprir a Constituição. E prossegue o artigo 78, observar as leis do país. Manter a união, aliás, velar pelo bem de todos, né? Promover o bem de todos. Não é do eleitorado do presidente, é de toda a população. Isso é reducionismo. Governar só para quem votou no presidente, isso é inconstitucional. É promover o bem de todos, de toda a população. Governar para todos. Está no artigo 78 da Constituição. Quando do ato de posse, o presidente da República assumiu o compromisso de assim fazer. E, finalmente, manter a união com letra minúscula, a união do país, e não a desunião. Manter a concórdia, o entendimento, a harmonia e a integridade no sentido de honra do país e a independência do país no plano externo. Se o presidente da República, sobretudo ele, chegar para cumprir a Constituição, e, claro, as demais autoridades públicas, e todos nós, brasileiros, o país estará bem, não é? Porque a Constituição deve ser vista como mesa redonda, em torno da qual nós devemos nos sentar para buscar as saídas de qualquer crise. O pacto social a assinar agora é de cumprimento da Constituição. Já assinamos um pacto social em 1988 para elaborar a Constituição. Meio caminho andado. Ótimo. Falta meio caminho, aplicar a Constituição diariamente, cotidianamente, fidedignamente. Isso é preciso um pacto social. E a eleição é um momento excelente para a celebração desse pacto social. Você falou, você fuga do personalismo. Não confundir dissenso de ideias, Sim. que é uma coisa boa, favorável. Sem dúvida. Pluralismo político, diz a Constituição, é o 5º fundamento da República. Pluralismo de ideias, pluralismo de concepções políticas. Mas não confundir dissenso com confronto, porque o confronto se dá no plano subjetivo, do xingamento, né, das agressões pessoais. E nós estamos fazendo esse tipo de confusão. Infelizmente, numa época eleitoral que precisa de afirmação desse princípio de que você falou. A soberania, melhor dizendo, a democracia é o único regime político civilizado. Único. Porque fora da democracia só se tem barbárie. E a democracia na Constituição de 1988, Mona Lisa e todos nós, é o princípio dos princípios. É o princípio continente de que todos os outros princípios, inclusive liberdade de expressão, liberdade de imprensa, separação dos poderes, república, federação, todos os outros princípios são conteúdos do princípio da democracia. Então, vamos cultuar esse princípio da democracia. Vamos fazer da Constituição, Mona Lisa, uma Bíblia jurídica. E por essa Bíblia, rezando por essa Bíblia, vamos professar o credo da democracia.
Isso é civilizado para o bem de todos nós. Nossa, sem dúvida. Eu queria ter essa Bíblia na minha cabeceira, sem dúvida, para deixá-la ali sempre fresca na cabeça, é necessário. Vamos fazer mais uma rodada rapidinha? Chamar então mais uma vez. Ministro, acho que os nossos analistas ainda têm outras questões, então chamar a Thaís Arbex mais uma vez. Thaís, você tem alguma outra dúvida? Por favor, chega junto de novo. Tem um monte, Monalisa. Ai, sumiu o ministro. Cadê o ministro? Peraí, pode deixar. Meu Deus, mas gente, parece pegadinha, né? Não, é a vida da gente na internet. Tá rindo, né? Nessa hora é mais fácil ser comentarista, né, Thaís Arbex? E ainda balança a cabeça para mim. A gente está conversando com o ministro Aires Brito, ex-presidente do Supremo. Na hora que eu falei que ia ter mais uma rodada, apareceu só o bonequinho. Cadê o rosto do ministro? Prefiro vê-lo. Cadê? Tá aqui aparecendo com a gente mais uma vez. Voltou? Voltou, ministro! Não faça isso com a gente. Thaís, vai lá, mais uma pergunta, por favor. Ai, meu coração veio na boca agora, diga. Ministro, eu faço a minha pergunta, mas antes eu trago uma notícia. Diga. Do nosso setorista de Supremo Tribunal Federal, o Gabriel Irabazi, espero não ter errado o sobrenome dele, que o senador Randolfo Rodrigues já entrou com um pedido nesse mesmo inquérito ao Supremo Tribunal Federal, citando justamente os dois crimes que o senhor disse no início da entrevista. Crime de desobediência, em relação ao Código Penal, e o crime de responsabilidade também, pedindo que o Supremo adote as providências cabíveis. A minha pergunta é, essa decisão, o senhor já falou sobre isso, mas eu queria entender se é possível que essa decisão vá ao plenário, ou o ministro Alexandre de Moraes pode também adotar uma postura monocrática. Necessariamente ele precisa encaminhá-la ao plenário depois, pelo que eu entendo. É isso? É nessa linha. Eu não fiz nenhuma imputação ao presidente, viu? Não equacionei o não comparecimento do presidente, seja como crime comum, seja como crime de responsabilidade. Eu disse que compete agora ao Supremo fazer o equacionamento jurídico desse fato em si do não comparecimento. Apenas aventei essas possibilidades em tese, viu, Thaís? Tá bom, tá feita a correção. Desculpe ter feito a associação. Mas você disse bem, se o ministro, compete agora ao ministro Alexandre de Moraes decidir, ou monocraticamente ou colegiadamente. Ele, se fizer colegiadamente, eu prefiro, como cidadão brasileiro, como jurista, não é? Para que, num caso, é preciso preservar a harmonia dos poderes, não é? Se possível, é preciso todo empenho, na verdade. O presidente da República é o presidente da República, é o chefe do Poder Executivo, é o chefe de Estado, não é chefe de governo federal, chefe de Estado, não é chefe da nação, entenda bem. Embora o presidente, vez por outra, diga isso e certas autoridades também afirmem, a nação não tem chefe. A nação é chefe de todo mundo, ela não tem chefe. E a nação é anterior ao Estado, superior ao Estado, exterior ao Estado, e por isso é que somente ela é que se reúne em Assembleia Nacional Constituinte, o Estado se reúne em Congresso Nacional. A nação se reúne em Assembleia Nacional Constituinte para elaborar, somente ela pode fazer isso, a Constituição originária do país. Somente ela é detentora do poder constituinte e, ao mesmo tempo, do poder desconstituinte, do poder de desconstituir todo o direito anterior e de constituir novinho em folha um direito para o Brasil a partir da Constituição. Então, se nós entendermos, volto a dizer, se nós buscarmos harmonia, sem exacerbação de ânimos, sem faca nos dentes, sem sangue nos olhos. Derramamento de bilis não combina com produção de neurônios, né? Jamais combinou bem com produção de neurônios. Então, vamos velar pela harmonia dos poderes, mesmo diante do fato agora grave acontecido. Se for possível restabelecer a harmonia, é o ideal. Agora, se esse restabelecimento da harmonia se der a um preço altíssimo, que seria abrir mão da independência do poder
judiciário e no caso da independência política e da autonomia técnica do Supremo Tribunal Federal, aí não. Então, eu espero que as coisas ainda se harmonizem, ainda haja um denominador comum, mesmo diante, vamos dizer, desse praticamente assinte do presidente da República, deixando de comparecer, depois de dizer que o faria, que compareceria, não impugnar os termos da intimação que lhe foi feita pelo relator Alexandre de Moraes, pelo condutor do inquérito, depois de pedir prorrogação e na 1ª hora dizer que não vai. Foi assintoso. Nem por isso o fígado deve dar as cartas na condução desse caso a partir de agora. Ministro, eu amei a frase, então, que eu vou repetir. Toda vez que o senhor passa aqui para conversar com a gente, rola uma frase dessas, meu caderninho está cheio. Eu faço um plágio às vezes, mas sempre um plágio inocente. Eu digo que é do senhor a frase. Então, derramamento de bilis não combina com produção de neurônios. É isso, ministro, que o senhor falou? É isso aí. Amei. Exatamente. Já botei até aqui entre aspas. Ministro Aires Brito, muito obrigada por mais uma vez vir aqui conversar com a gente, ter paciência, nos ensinar, nos dar uma aula. É sempre tão gostoso aprender com o senhor. Claro que a gente espera que em outros momentos a circunstância do nosso país seja mais fácil para que esse papo flua melhor ainda. Muito obrigada, ministro. Obrigado a todos.